Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Estou aqui, Maria? Seja professora. bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Sou eu, Salvador. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Sim, perfeitamente. Boa tarde, Débora. Que bom, então. Gente, antes de nós começarmos a nossa conversa, aqui, o nosso diálogo a respeito da mediação, eu gostaria. Os alunos já estão dando o presente aí. Ótimo. Eu gostaria de passar algumas informações, né, a respeito tanto da questão da parte tecnológica e alguns agradecimentos aí. Com relação à parte técnica, eu imagino que todos já conheçam, mas eu gosto sempre de falar um pouquinho a respeito de que, no momento da nossa conversa, eu vou pedir a gentileza de vocês de deixarem tanto o microfone, a câmera pode até deixar ligada, mas eles pedem mais com relação até a parte de organização, desligados. Aí, no momento em que eu fizer alguma pergunta para vocês, ou no final da aula, eu ia pedir para quando vocês tiverem algumas dúvidas, deixar anotadinho, aí no final da aula a gente abre para discussão das dúvidas de vocês. E no decorrer da aula eu vou lançando algumas questões, algumas perguntas, aí vocês podem ir respondendo via chat, que às vezes fica mais fácil, né? Porque como temos muitas pessoas, aí acaba dando microfonia, né? Aí gera aquele ruído. Só por isso, tá? Mas eu gosto sempre de ver os rostinhos. Se depois, aí, no momento, a gente, quem quiser, claro, abrir as câmeras também é interessante. Não fica apenas eu aqui, né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu gostaria de início já agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de estarem nessa tarde de terça-feira. Eu estou aqui em São Paulo, capital, para nós conversarmos a respeito desse tema tão rico que é a mediação, tá? Mas também gostaria de agradecer, em especial, a própria OAB São Paulo, né, por disponibilizar essas plataformas, essas ferramentas, em nome, claro, da nossa presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, em que tem contribuído muito para que nós tenhamos mais diálogos, né, mais trocas de conhecimentos, de ideias, nessa plataforma hoje virtual, que por conta da pandemia aumentou, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos algum ponto positivo aí dessa loucura que passamos na pandemia, mas pelo menos nos aproxima de uma forma virtual, né? Fato que em algumas situações nós não conseguiríamos estarmos todos juntos, né, de maneira presencial. Então, agradeço ao AB, em especial também a própria ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, com a formação de suas comissões, a nossa aqui de Direito Processual do Trabalho, que a presidente é a doutora Olívia Pascoaleto, uma grande profissional na área trabalhista, professora da GV, uma amiga querida, né? Muito obrigada aí pelo convite. E, claro, não menos importante, aos nossos suportes, os funcionários da ESA, o Alexandre, e que tem outros profissionais aqui também nos ajudando, nos auxiliando em suporte técnico, né? Isso é muito importante para que isso ocorra e que essa aula desenvolva de uma forma positiva, né? Dessa maneira virtual. Obrigada também. Bom, meu nome já está ali na lousa, Gisela Martinhago Pérez. A minha
contar um pouco do porquê desse tema, que eu, como eu já disse, que eu entendo muito rico, muito inspirador, principalmente nos dias de hoje. Eu já estou aí na área acadêmica há mais de 10 anos, tenho mestrado e doutorado aqui na PUC em São Paulo, na área do direito, como eu disse, professora universitária e mediadora, né? Mediadora em formação. E conhecendo agora esse meio, como eu disse para vocês, que tanto me inspira há muitos anos, né? E então, como eu disse, esse tema resolução de conflitos, né, que é a forma ampla que a gente pode falar, resolução de conflitos, que envolve mediação ou até mesmo conciliação, tem sido nos últimos anos, no meu caso, em forma particular, muito inspirador, né? Tem me chamado muita atenção. E eu já explico por quê. Tanto na área acadêmica, quanto na academia, eu, enquanto professora e aluna, né? Porque a gente acaba sendo, eu acabo sendo essas duas situações, professora na graduação ou especialização, e aluna quando fui no mestrado e doutorado, ou em outros cursos que eu acabo realizando, porque a gente, né, não para. Então, há mais de 10 anos que eu venho olhando a postura tanto dos alunos, né, quando entram na graduação, na faculdade de Direito, já voltados, assim, a produzir, querendo produzir defesa, querendo saber como funciona o litígio, buscando sempre esse combate, essa disputa, né, entre as partes. Isso me chamava muita atenção, me deixava muito curiosa, mas será que é só dessa forma que a gente pode atuar, né? Então isso me intrigava, e eu ficava pensando um pouco a respeito disso. E nos meus estudos, na época do mestrado, uma grande mestre, a professora Maria Garcia, professora da PUC, e teve uma disciplina dela que era chamada de psicologia jurídica. E ela trazia situações totalmente fora do contexto gradual da faculdade, né? Essa interdisciplinaridade, que é uma situação maravilhosa que hoje está tão em voga, né? E a professora Maria Garcia foi uma das precursoras quanto a isso, né? De trazer outras áreas do conhecimento para o direito também. E lá eu comecei a vislumbrar e a analisar muito essa questão, né? Com viés um pouco mais da psicologia, com viés para entender o comportamento do ser humano diante de conflitos, diante de algumas situações. E foi ali, hoje, analisando bem, foi ali que começou a surgir em mim essa ideia, né? De se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E nos estudos, aí também posteriormente, como eu disse para vocês, na graduação, dando aula para os alunos, eu percebia isso e eu comecei a instigá-los, no sentido de, olha, será que a gente tem que analisar realmente essa cultura da sentença, né? Que é uma fala, uma linha trazida pelo professor Kazuo Watanabe, né, no seu livro Acesso à Ordem Jurídica Justa, em que há necessidade, em todos os momentos do direito, nós utilizarmos uma cultura em busca do judiciário, a justiça ser por meio do judiciário, ou nós teríamos outras formas, outras maneiras de resolução, né, de medida. Então, o próprio professor Kazuo, ele traz, professor Watanabe, né, como a gente costuma falar, ele acaba trazendo essa cultura da pacificação, né? Então, sai-se da cultura da sentença para uma cultura da pacificação.
Em que sentido? No sentido de buscar outras bases, né, outras ideias de resolução de conflitos que não sejam necessariamente a necessidade da intervenção do judiciário. E aqui falamos judiciário com ações judiciais, né, procurando aí o judiciário via Estado, um terceiro julgador para que resolva essa disputa de conflitos, né? E em muitos momentos eu comecei a perceber, e isso também na advocacia, né? A gente começa a perceber, eu comecei a perceber que em muitos momentos você consegue também dirimir ou resolver ou solucionar muito daqueles conflitos, daqueles interesses que nós vamos ver, que aí existem as diferenças entre a posição e os interesses reais de cada parte, que podem ser dirimidas de outra maneira, sem a necessidade do desgaste emocional, do desgaste econômico, que nós vamos ver que interfere muito também, que é o próprio judiciário, né? E em muitos momentos podendo o quê? Podendo até diminuir aí a carga, né? Essa situação que nós temos hoje, que muitos comentam a respeito da morosidade do judiciário, mas será que todas aquelas ações que estão lá sendo movidas e disputadas seriam necessárias, né, a intervenção do judiciário? Essa é uma questão aí para a gente refletir, né? E é isso que nós podemos perceber que em todas as áreas do direito, né, ou quase todas as áreas do direito, nós podemos utilizar métodos de resolução de conflitos, né, por via mediação ou conciliação, ou até mesmo a arbitragem, para que se consiga, de uma forma menos dolorosa, menos drástica, mais econômica, uma resolução desses interesses que estão em algum momento ali sendo ditos conflituosos, que nós possamos encontrar por meio de ferramentas, como nós vamos ver, a melhor resolução, a melhor solução, né? Ou até mesmo a retomada do diálogo ali das partes envolvidas. E a gente nota muito em que área essas situações, né? Pela experiência e pesquisa que eu tenho feito, nós vimos muito no direito de família, uma atuação muito forte hoje da mediação. No âmbito trabalhista, que é o nosso enfoque aí final, também, mas num viés um pouco mais da conciliação, nós vamos ver o motivo disso também, e a possível mudança, né, com relação a isso. No direito empresarial, nós vimos bastante também. Hoje, no direito empresarial, o que tem se notado também? Uma mudança da concepção do litígio com a mediação trazendo uma possível solução desses conflitos, né? Tanto com o auxílio hoje dos próprios sejusques no âmbito empresarial, que nós vamos ver o significado para quem não conhece, a possibilidade de mediadores atuando, auxiliando, porque o que percebe-se? Muitas vezes, questões empresariais, por exemplo, disputas ali entre sócios, a questão não é puramente econômica ou puramente societária, né? Tem outros interesses ali que estão lá por baixo, que você, enquanto mediador, pode, né, perceber ali e utilizar algumas técnicas que consiga reaproximar essas partes e talvez formar uma nova solução, né, para aquele caso, para aquele problema. Claro que a mediação ou a conciliação não são em todas as situações, né? Nós não tem como abarcar todas as disputas ou todos os litígios que nós temos, ou os conflitos que nós temos no nosso dia a dia.
Mas a ideia aqui, tanto da nossa conversa e das próximas que tenhamos, ou que vocês participem, é começar a abrir os olhos quanto à possibilidade dessas ferramentas, né? Que é algo interessante, é algo que traz uma disputa, como nós vamos ver, uma disputa mais do ganha-ganha, é uma técnica, né, formada na parte da negociação, e não só do ganha-perde, ou seja, de que uma parte tem que ganhar, a outra parte tem que perder, né? Isso tudo está inteiramente ligado à nossa conversa de hoje, né? Então, eram essas primeiras considerações. Tudo bem com vocês? Continuamos aqui, então. Deixa eu ver, o chat está aqui. Caso tenha, vou fazer umas perguntinhas aí para a gente. Como eu disse, é um diálogo, né, gente? É um bate-papo, é uma conversa. É sempre bom, né? Essa fala. Deixa eu pegar aqui. Foi. Então, eu começo com a palavra conflito. E aí eu pergunto até para vocês o que vem à mente, né? Já de início, assim, sem pensar muito. Pode colocar no chat. O que vem à mente quando fala a palavra conflito? Rapidinho, quem quer colocar aí alguma coisa no chat? Problemas, divergências, o que mais? Briga, animosidade. Disputa, muito bem, Camila. Briga. Ai, peraí, tô adorando, vocês estão. Choque de ideias, jogo de interesse, ótimo, Silvana. Litígio, briga. Isso mesmo. Quem mais? Às vezes chegamos até a paz. Em que sentido, Salvador? Perdeu-se a respeito do diálogo, é verdade. Desentendimento. Na hora que se resolve. Muito bem. Incompatibilidade de ideias, incompatibilidade de pensamentos, né? Conluio, interesses opostos. Ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Ok, vamos lá. Aí eu trouxe algumas imagens que não são nada agradáveis, né? Que está ao encontro, né? E não de encontro, está ao encontro do que vocês trouxeram quando a gente traz essa ideia. Vocês não estão vendo a tela? Não? Opa, peraí, só um pouquinho, então. Achei que já estava pronto. Então, que bom que vocês me avisaram. Que eu tinha feito. Agora sim? Ah, então tá bom. Então, ó. Ó, essa aqui foi a capa, né, com o meu nome, aí eu só coloquei isso, a palavra conflito, tá? E aí veio essas 3 imagens. Ai, que bom. Feedback, gente, vamos trocando feedback aí. Então, aí essas imagens, né, está ao encontro do que vocês acabaram de falar, a respeito de disputas, a respeito de conflitos. Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram, né? Discussão, briga, litígio, né? Problemas, divergências, todos esses pontos aí atrelados à imagem.
E que mais? Aí eu pergunto para vocês, antes de tocar aqui, o que vocês sentiram, ou o até formas fisiológicas de comportamento, o que vocês sentiram ou sentem quando lembram de algum conflito que vocês passaram há pouco tempo? Qual foi o sentimento? Angústia? O que mais? Raiva? Agressividade no diálogo? Sim. O que mais? Agonia, irritação, medo, frustração, incompreensão, desânimo, tristeza. Ótimo. Ótimo no sentido de expor os sentimentos, não que sejam positivos, né, os sentimentos, né? Sim, todos sentimos isso. Então, vamos lá. A ideia, essa questão, assim, do próprio conflito, que é isso que é a pergunta que eu fiz, né? O que traz à mente de vocês quanto a isso? E até formas, o fator fisiológico, né? Como eu disse para vocês, transpiração, taquicardia, ruborização, né? Muitas vezes você fica vermelho, vermelho de raiva, vermelho de vergonha, ou irritação, sudorese, né? Tá lá transpirando em excessivo por conta daquele sentimento ali que você tem no momento. Irritação, como vocês colocaram, elevação do tom de voz, né? Por conta do diálogo, do desgaste que está ali acontecendo. Peraí. Isso tudo acaba, e eu não vou nem entrar na parte da psicologia, ou da fisiologia, ou da neuro, né? Porque não cabe a mim discutir essas técnicas, mas na leitura e na pesquisa desse assunto, desse tema, como eu disse para vocês, que eu vejo hoje muito, muito, muito rico, são situações que estão envolvidas, né? Porque o ser humano está ali em corpo e alma, de frente para uma situação que ele ainda não sabe o que vai acontecer, por conta daquele conflito, né? Então, essas formas fisiológicas, essas situações, acabam trazendo ou em alto ou em menos grau, né? E a gente percebe muito aonde essas situações também. Vamos deixar as particulares de lado também, para não gerar desconfortos aí, né? Levantar aí alguns gatilhos, vamos trazer a ideia da aula que seja leve, que eu traga conhecimentos, e vocês também, troca de ideias, como eu falei para vocês, de uma forma positiva, né? Mas o que às vezes esses conflitos aí acabam surgindo, muito comum onde? Acidente de trânsito, né? Aquele problema no condomínio, com o vizinho, agora na época da pandemia a gente acabou tendo muito dessas questões, com relação a vizinho, que você quer dar uma aula e o vizinho está fazendo uma reforma. Não sei vocês, eu passei por isso. E aí você vai, conversa, tenta chegar num diálogo, né, positivo, sem desgastes. Muitas pessoas não conseguiram ter esse diálogo de forma positiva, tiveram que ingressar com ações judiciais. Eu tive clientes procurando isso, e eu sempre nessa ideia, né, de trazer um diálogo mais compositivo, com mais parcimônia com relação aos conflitos, mas muitas pessoas ainda não estão o quê? Preparadas para esse diálogo, né? Isso é que eu também na pesquisa venho percebendo. E eu também, né? E vocês, enfim, todos estamos aí aprendendo e tentando evoluir em muitas coisas, mas o que eu, na observação e na pesquisa que eu fiz, é que grande parte das pessoas ainda estão em busca de um conflito, de um confronto. Não necessariamente que seja aquele conflito ou aquele confronto, elas estão em busca de um confronto, né? Isso é muito, muito interessante para quem olha de fora enquanto observador. Mas
a ideia, né, como eu disse para vocês, que aí o início aí da nossa conversa é a respeito da teoria do conflito. E como eu havia dito, uma das referências da minha busca por essa interdisciplinariedade fora, né? Interdisciplinaridade, o que que nós entendemos? Áreas que são comuns, né? Então, o direito com a psicologia, o direito com a administração, com a parte de negócios, né? Com a filosofia. Então, há esse caminhar. Isso é a interdisciplinariedade. Já notamos isso temos estudantes aqui na sala, em provas da OAB já há muito tempo, em sala de aula, a ideia é sempre ter essa discussão, né? Interdisciplinaridade, não ficar só no técnico, no específico, e sim ampliar, né, esse nosso diálogo. E a teoria do conflito, nós temos um conceito, aí trazemos do nosso clássico de um dicionário, que também é outra ideia que eu trago da professora Maria Garcia, que ela sempre vinha assim com a fonte. Ela diz, olha, qualquer ideia que vocês lancem ou que tragam, busque a fonte, né? E nada mais do que um conceito via dicionário também, que cabe aqui na nossa conversa, né? O que é um conflito? Aí você busca no dicionário, eu fui no nosso clássico Aurélio, o que vinha? Problema, atrito, luta, briga, embate. Todos vocês comentaram, escreveram aí no chat de forma assertiva o significado dessa palavra. E também outra ideia, que no sentido de divergência de valores, né, necessidades não atendidas, que muitas vezes aí vem gerar o conflito, ideias divergentes também, como vocês colocaram, opiniões, né, de uma ou de ambas as partes que acabam sendo divergentes. Esse momento, não vou entrar na questão, mas esse momento que estamos passando agora, tanto político quanto econômico, essa polarização gera mais conflitos também com relação às ideias, né? E eu acho que essa nossa conversa também vem a calhar no sentido de fazer refletir para as suas posições, as suas ideias, e sempre respeitar dos outros, né? Fica aqui uma reflexão também, né? Para a gente sempre procurar respeitar a opinião do outro, se colocar no lugar do outro, né? E não vir já com as discussões, mas enfim, isso é em outro momento. Então, a teoria do conflito inicia dessa forma, com relação ao seu conceito, à sua ideia, né? Esse âmbito, e no nosso meio hoje, no âmbito do nosso trabalho, né? Que é o nosso tema, o direito do trabalho, especificamente é a mediação, no âmbito trabalhista, torna esses conflitos muito mais fortes, no sentido de trazer mais estresse, né, aliando que a pressão, muitas vezes, de prazo para quem é advogado, ou para quem está em outra área, mas que tenha prazos também, né? Olha, as metas de serem cumpridas, você tem tanto tempo para realizar isso, cobrança de clientes, falta de comunicação entre as partes, que isso aí é um dos pontos também muito importantes para serem discutidos, né? Que muitas vezes a sua fala não está sendo entendida pela outra parte, ou você não está sabendo também se comunicar de uma forma positiva, né? E isso tudo também envolve o quê? O que a pessoinha ali na frente está passando, né? Que é aquilo que nós dissemos, as emoções dessa pessoa, né? Se ela dormiu bem, se teve problema ou atrito em casa, se, para quem tem filhos, se teve alguma questão com os filhos e depois disso você tem uma
uma audiência para realizar, ou uma palestra para dar, ou até mesmo no ambiente de trabalho, o seu gestor ou um funcionário seu acabam não entendendo a sua postura naquele momento, isso tudo interfere no seu dia a dia. Pode gerar alguns conflitos se nós não estivermos o quê? Atentos a nossa postura, a nossa comunicação, né? Isso é um ponto muito interessante e que requer muita reflexão, não é fácil, mas a gente começar a entender, né, essas situações. E eu pergunto aí para vocês também, agora, via chat. E o conflito sempre vai existir? O que vocês acham? Conflito sempre vai existir? Acho que sim, 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 sim. Sim, é inerente à vida. Muito bem. Nunca terá fim. Camila foi mais drástico, né, Camila? É inerente à nossa profissão. Então, Rafael, mas inerente à nossa profissão enquanto operadores do direito ou a todas as profissões? O que vocês acham? Sim, negativas e positivas. Que o colega colocou, faz parte da nossa profissão, né? Existiu conflito, como quem diz, no sentido de é importante também, né? Mas será que é só nas nossas... Opa! Inerente à natureza humana, perfeito. Núbia, muito bom. Nascer já... Opa, peraí, vocês estão ótimos. Nascer já é uma forma de conflito. Conflito faz parte da vida. O que muda é o nosso olhar sobre ele. Ótimo, Núbia, muito bom. Sim, às vezes ele é necessário para se chegar à paz. Perfeito, Simone. Inerente ao contrato social. Acredito que seja interessante a relação humana. Perfeito, gente. E essa é a ideia. O conflito sempre vai existir, né? É o que eu digo às vezes em classe ou em alguma conversa que eu faço, o conflito, ele existe desde o momento que você acorda. A colega até levantou, desde o momento que você nasce, né? Mas a gente pode pensar em que sentido também? Desde o momento que você acorda de manhã, você diz, será que eu coloco a soneca mais para 5 minutos ou não? Né? Tomo banho ou não? Aí já é aquele conflito que nós vamos ver com o professor Berger, é o interno, né? Diz, o que eu faço? Faço ou não faço? Né? Brincadeirinha, claro, à parte, mas é isso, faz parte, como vocês bem colocaram, faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do comportamento do ser humano. E eu vejo que isso em qualquer área. Na nossa do direito, sim, temos muito, como o colega disse, é até importante, porque contribui para que nós, operadores do direito, auxiliem, facilitem aí essa resolução de conflitos, mas eu noto que em todas as áreas, né? Porque se estamos falando no âmbito de gestão, né, no âmbito de operação, teremos a relação de emprego, né? Teremos funcionários, empregado, empregadores, teremos o chefe com seu funcionário, tirando o âmbito trabalhista, mas o âmbito de comportamento, da organização, né? Levando aí para um lado mais da administração. Se você está numa empresa, a mesma situação, como lidar ali com os problemas que surgem, isso tudo são conflitos. A questão não é se existe ou não, né? Se é mais ou não. A questão toda é como que nós vamos resolver esses conflitos, né? Como que nós vamos lidar com esses conflitos. Essa que é a grande, que pelo menos eu entendo, e aí abro também para vocês, se tiverem outra ideia, de como que nós vamos lidar com esses conflitos, né? De uma maneira utilizando mais
a paz, como a Simone muito bem colocou, paz em que sentido? Numa harmonia, né? Num diálogo que seja producente, que não seja esse diálogo, como eu disse para vocês, indo para a parte técnica da negociação, do ganha e perde, do eu ganho, você não, né? E sim dessa resolução mais resolução do conflito de forma mútua, que as partes estão juntas, engajadas, para chegar a uma melhor solução, né? E claro, muitas vezes não vai acontecer, né? Como nós sabemos. O conflito, ele está tão latente naquele momento que as partes não conseguem resolver. E aí que entram os operadores tanto da mediação quanto da conciliação, para que com suas técnicas ou ferramentas eles consigam o quê? Consigam trazer uma forma de conduzir esse olhar das partes, como nós vamos ver, por meio de uma escuta ativa, por meio de ferramentas que, no decorrer aqui da aula, eu já vou colocar para vocês, para que as outras partes, as partes que estão ali litigando, que estão em confronto, em desgosto, elas possam, não digo sempre, mas que elas possam começar a o quê? A retomar aquele diálogo que foi perdido, né? Isso a gente observa muito, que às vezes, como vocês colocaram, aquele conflito ali está tão latente que, como tem a expressão, o sangue nos olhos está tão forte ali que você não consegue nem olhar para aquela pessoa. No âmbito de direito de família, a gente observa muito em separações que estão desgastadas, relações que estão desgastadas, que muitas vezes o confronto ali está sendo discutido por um ponto, que na verdade os interesses reais são outros, né? Mas isso requer estudo, isso requer reflexão, não é fácil, não é uma situação fácil, mas que pode ser tentada, pode ser resolvida, né, de uma forma menos dolorosa para todos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma parte de vocês. Opa, desculpa, eu perdi aqui. Deixa eu voltar. Aprendi essa fala na capacitação como se chama. Ah, isso, Rafael, muito bem. É claro, apostila do CNJ, total, e a gente vai ver muita conversa disso, sim. Utilizando a inteligência emocional, temos vários livros a respeito. Acredito que num diálogo lúcido e orientado vindo dos mediadores. Sim, sem dúvida. Eu falo até, eu coloquei para vocês no nosso, na bibliografia, que depois eu vou passar para vocês, alguns livros, né, as apostilas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que estão ótimos, né, a respeito da mediação, autores, né, que a gente acaba utilizando e estudando, e quanto mais tivermos pessoas trabalhando nesse afinco, lendo a respeito, conversando a respeito, dialogando a respeito, é muito positivo, né? Porque aí os olhares começam a ser diferentes, as discussões, porque a discussão, como nós vimos, o conflito em si não é o problema, é como lidar com ele, né? No caso das audiências, que eu tenho notado muito, advogados que já chegam com esse olhar mais compreensivo, né? Com menos o olhar de batalha, de disputa, isso já facilita muito mais, tanto para as partes ali envolvidas, né? Quanto para os próprios operadores. Se você não está como mediador, mas como advogado, para o próprio advogado ali também, né? Então, são esses pontos, né, que vale a pena. O que mais que eu quero ver com vocês? Sim, né, o conflito é algo inerente, olha só a fala das colegas, é isso, dos colegas, é inerente, faz parte do ser humano, né? E o problema, onde é que está o problema? Onde é que está ali a questão toda, né? O problema está onde? O problema, como eu disse,
está em como que você vai lidar com esses conflitos, né? De que maneira que você vai ali resolver a situação, né? Aí é que mora o perigo, como diz o outro, né? Opa, peraí. Aqui é o meu. Foi, né? Como eu disse para vocês, voltando ao fator aí interdisciplinariedade, né? Eu acabei utilizando também um livro do professor Berg, que ele vai tratar a respeito da administração de conflitos, então é no âmbito organizacional, mas que está totalmente, eu entendo pelo menos, ligado com o que nós conversamos aqui, né? Porque ele vem trazer esses tipos de conflitos que nós conhecemos, mas aqui a gente já coloca alguns conceitos, né? O conflito interpessoal. O que é esse conflito interpessoal? Entre uma pessoa e outra em um ambiente de trabalho, ou entre uma e mais pessoas na empresa, né? No local, na equipe em que ela está trabalhando, ou por conta de uma falta de comunicação entre eles, né, ou algum desajuste ali, alguma divergência, como a gente já viu, alguma divergência de opinião a respeito do tema que está sendo discutido ali nas reuniões ou no trabalho. Isso pode gerar aquele conflito interpessoal, né, entre as pessoas ali envolvidas. Um outro conflito que nós temos, que o professor Berg coloca, é o conflito organizacional, que aí já envolve o quê? Já envolve situações diretas ali no âmbito daquela organização ou daquela empresa, né? Se existem, por exemplo, uma disputa entre duas empresas a respeito de um projeto ou a respeito de um assunto, e esse conflito se torna um pouco latente, né? Isso pode acontecer também, como nós vimos, mas aí envolve o quê? Envolve uma ou mais empresas, amplia, né, esse conflito. E, por fim, o conflito aí já intrapessoal, né, ou também chamado aquele conflito interno, que é você com você mesma, né, como a gente diz, que já vai trazer o quê? Já vai trazer aquela situação em que muitas vezes você está com uma insatisfação no seu ambiente de trabalho, levando aqui para... Isso, validação, perfeito. Né? Você está no seu ambiente de trabalho, está gerando um descontentamento, alguma angústia, ou você teve uma situação em casa que te gerou um desconforto e por conta disso você chegou no seu trabalho e acabou, como a gente utiliza vulgarmente, acabou descontando no seu colega de trabalho, né? Então, são essas situações que são conflituosas que, como eu havia dito, é importante sempre buscar entender o contexto, né? Aí que vem o lado também que a gente conversa muito no cenário da empatia, né? Perceber o que o outro está sentindo, né? Em alguns momentos é importante para você conseguir tentar, pelo menos, entender o que está acontecendo ali, e não simplesmente já vir com uma resposta pronta ou uma defesa pronta, né? Como que a gente acaba vendo muito no nosso judiciário, né? Os conflitos aí levando para o nosso judiciário, né? Defesas, contestações ríspidas, né? Então, eu trago, e para quem já observou, para quem já está estudando esse assunto, já visualizou essa imagem, eu acho ela sensacional. Claro, uma construção aqui, né, de um iceberg, trazendo essas situações, né? Todos já viram? Eu imagino que sim, né? Para quem já está estudando a respeito, a imagem do iceberg. Não é? Eu acho super importante a gente pensar nisso, por quê? Porque aí nós vamos ver os conceitos, tanto de posição quanto interesse, né? Que são diferentes, que são contrários muitas vezes, e entender
que essas situações, que muitos interesses, os reais, que estão lá embaixo, vamos dizer assim, do iceberg, é o que estão propiciando ou validando essas posições tomadas pelas partes, né? Então, o importante, nós sempre percebemos o quê? Qual o interesse real daquela parte? Para conseguir tentar, pelo menos, dirimir ou solucionar aquela, ou identificar aquele ponto, né? E o que nós observamos a respeito disso, né? Porque, vejam, só passar aqui. Aqui ainda, nós vamos continuar aqui vendo, né? O que vem à mente de vocês quando eu coloco, para quem já está estudando ou não está estudando, foi o primeiro contato que está tendo aqui com o nosso bate-papo, não tem problema, não, como eu disse para vocês, não existe um certo e um errado aqui. Qual é essa ideia de posição e interesse? Quem quiser trocar aqui ideias. Ou se existe uma posição ou um interesse, o que vocês acham? Então, vamos lá. A posição, gente, é uma ideia que ela está mais focada no quê? No que você decidiu, né? Na sua decisão. Pronto. Né? No âmbito trabalhista, uma rescisão trabalhista. É isso que eu quero, ou eu quero pedir demissão, porque eu não aguento mais trabalhar nesse ambiente que não é saudável para mim, eu não estou sendo considerado, né? E você quer pedir a demissão. E muitas vezes, qual é o interesse desse empregado, levando aqui para a nossa ideia também de relação de emprego no direito trabalhista, qual poderia ser esse interesse real da parte, né? Eu trago sempre uma questão no sentido qual a gente pode montar uma história, né? Uma história assim, por exemplo, o empregador, né, o chefe, vamos dizer. Opa, peraí que mudou aqui sem querer. Às vezes minha posição não é o que realmente eu quero. Sim, eu preciso. Sim, boa. Vamos lá, Simone, é nessa ideia, tá? Vamos pensar assim, vamos pensar numa situação. O empregador, ele chegou na empresa, né, chegou carrancudo aquele dia, foi conversar com você, que era o funcionário, e você já disse, bom, chefe, nós temos aquele prazo que termina amanhã, vamos conversar a respeito, porque eu quero trocar um feedback com você a respeito disso. Aí vem o chefe e diz, bom, não quero conversar disso agora. Tá, você já tinha que ter terminado esse prazo? Como é que vem me perguntar isso? Você já sabe como funciona? Olha só. Né? E sai, e o chefe sai andando, né? De uma forma assim grosseira. Aí o funcionário você se depara com aquilo e diz, nossa, mas eu estou sendo perseguido, gente, não pode. Eu não fiz nada para que ele respondesse dessa maneira. Nós já tínhamos combinado que a gente ia sentar, conversar a respeito desse prazo, já estava tudo formatado para ter uma reunião, que era importante ter o feedback dele, né, do meu chefe a respeito desse assunto. Como que agora ele me responde dessa forma? Eu já trabalho aqui há mais de 5 anos. Não, cansei, vou pedir a demissão. E você se desloca até o RH e diz, não, chega, vou pedir a demissão. Não quero mais. E aí? Se vocês, enquanto ou operadores do direito, ou mediadores, ou profissionais atrelados aí à parte comportamental, desculpa, se deparassem com uma situação dessa, o que vocês fariam? Essa situação do chefe com o funcionário e o funcionário querendo pedir a demissão porque ele estava se sentindo ali preterido, né? Porque ele estava se sentindo muitas vezes o quê, gente? Muitas vezes desmotivado, né? Com toda aquela situação e já estava há mais de 5 anos na empresa e ele pede a demissão. O que vocês fariam
Se tivesse o mediador, já fosse uma empresa, vamos pensar aí também positivo, uma empresa que já está anos-luz à frente, vendo aí a mediação como um mecanismo, sim, de melhor diálogo entre as partes, e você fizesse parte disso. Como que poderia, ou não poderia, se resolver aí esse conflito? O que vocês acham? Uma perguntinha aí para vocês. Se eu fui clara, né? Se eu não fui clara, me perguntem que eu refaço. O que vocês acham? Diálogo e escuta. Começar a perguntar. Perguntar o quê, Salvador? Ótimo. Tentaria falar com ambos num momento mais calmo, que eles pudessem ter um tempo para pensar no que fizeram e falaram. Ótimo. Começar perguntando o quê, Salvador? O que você acha? Ou os demais, né? Perguntar o quê? Estabelecer um diálogo entre as partes, mas de que maneira? Para começar isso. Ótimo. Saber o quanto ele funcionaram. Isso, muito bom. Né? E é difícil, né, gente? Nós aqui na teoria, na discussão, parece algo fácil, mas quando você se envolve nessas questões, você nota como eles são complexas, né? O que motivou a ele a gerar a demissão, e aí ele pode responder isso. Estou desmotivado, eu já estou há mais de 5 anos nessa empresa, não sou reconhecido, mas veja, o reconhecimento, se ele traz isso, escutativa, o reconhecimento, se ele traz, mas eu não fui reconhecido. Isso é um interesse? Ou o que vocês acham? Ou é o que o terceiro, ou ele esperando que um terceiro reconheça o seu trabalho? Porque quem já aproveita até para a gente trazer aqui, trazer para vocês, né? Todos já conhecem nosso livro fundamental aí de cabeceira para quem está nessa área, Comunicação Não Violenta, né? Nesse sentido de entender o comportamento, a atuação, as falas, não é, Núbia? Maravilhoso. É assim, é aquele livro que você tem que nada, né? Mas a ideia, uma colega uma vez disse, tem que estar na cabeceira para todo momento. Você lê, relê, relê, relê. Muda a vida. Ele espera o terceiro e reconhece o seu trabalho, né? É nesse cenário, sem dúvida. A ideia aqui poderia ser o quê? Conversar com o chefe, né? Dizendo, mas olha, o funcionário tal está pedindo demissão, o que o senhor acha? Nossa, mas é ele pode explicar o motivo. E aí o chefe pode chegar e dizer, nossa, eu cheguei hoje, eu estava furioso porque eu tive um problema em casa com a minha mulher, vamos colocar a mulher aí no meio, né? Tive um problema com a minha mulher, ou um problema com os meus filhos, eu cheguei aqui no trabalho e acabei descontando no funcionário, né? E às vezes o funcionário também pode perceber, não, mas poxa, tudo bem, ele chegou, né? Olha a escutativa, como vocês colocaram, ali a validação desses sentimentos, né? Dizendo, não, mas espera aí. Repito sim. Já falo dele, Marisa. Comunicação não violenta. É um clássico aí para as nossas conversas.
Comunicação Não Violenta. Autor é o Marshall Rosenberg. E também, se você coloca no Google Comunicação Não Violenta, Marshall, né, que eu não estou conseguindo escrever aqui, mas Marshall, Marshall, Rosenberg, Rosenberg. Obrigada, Núbia. É porque eu não sei porque eu não estou conseguindo escrever aqui. Então, voltando à nossa questão, nesse diálogo envolvendo as partes, essa escutativa, ó, que a Thaís está colocando aqui, pode ser vista ali pelo mediador, validando os sentimentos de ambas as partes, né? E tentando recompor aquele diálogo. Como eu disse, em alguns momentos a gente não consegue, claro, né? Mas aí cabe ali as técnicas de você perceber se há uma possibilidade ou não, né? E aí o que acontece? Nessa nossa conversa aí da relação de emprego entre o empregador e o empregado, poderia surgir uma resolução dessa disputa de uma forma positiva, sem a demissão do empregado? Em que sentido? O empregador, como até os colegas aqui colocaram, fazendo perguntas para o empregador, se esse funcionário é um bom funcionário, se ele já está, né, quanto tempo que ele está na empresa, ele é um funcionário proativo, não é proativo, enfim, perguntas, né? E os porquês. Igual criança, né? Quem tem filho aí sabe de por que isso, por que aquilo. E aí, as conversas. Obrigada, Núbia. As conversas a respeito daquele assunto, dizendo, bom, como, né? O porquê dessa situação, ou como ela pode ser resolvida, né? Como resolver, ou como tentar resolver aquele problema. Então, o que a gente percebe muito? Que, nesse caso, poderia não ter a demissão do empregado, primeiro, se esse fator de ser um empregado proativo, que traz resultados, né, que é parceiro ali com os seus colegas, né, trabalha de uma forma ali positiva, que agrega, né, valores nessa empresa, e é algo que o empregador ali ele almeja. Pode-se discutir, pode-se tentar chegar numa ideia de valores de salário, né? Ou de tempo do seu trabalho, se ele está verificando que está um excesso de trabalho naquele período. Muitas vezes, hoje, com essa questão do híbrido, né? Pode ser discutido. E o lado inverso também, do empregador, conversar o porquê do descontentamento dele, o porquê dessa situação que ele está lhe gerando tanto conflito e querendo sair daquele emprego, né? Talvez mais autonomia, sem dúvida, boa, Simone, né? Então, são essas situações que são importantes para a gente perceber. Não estejam separados em brigas e disputas entre eles, se unam para chegar a uma melhor resolução para o conflito. Boa, Thaís, essa é a ideia, né? Então, fazer com que haja ali uma união, né, entre as falas, isso é muito importante para que se consiga aí resolver essa disputa, né? Então, nesses pontos a gente pode conseguir, né? Ou também, gente, aquilo que nós dissemos, caso nessa situação se verifique que realmente o descontentamento do empregado já está grande, o valor salário, a questão econômica já está muito acentuada, o descontentamento também em relação a isso, o empregador também já não está tão satisfeito com o trabalho, talvez seja melhor a demissão, né? Mas antes disso, é muito importante, aí a gente já também caminha para essa questão do direito trabalhista, que tenha uma mediação, tanto no meio corporativo, né? Sim, a escuta ativa é muito importante, né? Que é isso, ó. Olha a troca aqui que a gente acaba tendo, porque não sou eu aqui apenas, né? São vocês também trocando informações, ideias. Hoje o sistema é esse, né? Não existe um único pensador, uma única ideia. Isso é que é riquíssimo, né? Que a gente
pode trazer. Mas voltando aí à nossa questão. Então, fica nesse sentido, os interesses, o importante é entender o quê? Quais são os interesses, quais são as posições, né? A posição, algo que ele já decidiu, ele disse, não, vou pedir a demissão. Mas peraí, quais são os seus interesses? O que levou a essa posição, né? É isso que está ali embaixo do iceberg, né? As suas emoções, as suas preocupações, os seus medos, que a maioria não coloca, né? A maioria fica ali na posição e esconde, né? Realmente os interesses. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. Não, como eu disse, não é fácil. Não é fácil. Porque exige o quê também, gente? De nós aí, enquanto operadores do direito, ou mediadores, ou terceiros facilitadores aí de um maior diálogo, o que é importante para nós também termos? Além das ferramentas, as técnicas, os estudos, que nós sabemos que é importante sempre, mas também o quê? Que é importante. Que eu lembrei agora que eu queria ouvir de vocês, ver se vocês têm a mesma ideia que eu. Além de tudo isso que nós estamos falando, qual outra questão também que é importante a gente trazer? Ou melhor, o que é importante? Resiliência, ótimo, sem dúvida, mas eu entendo empatia, sim, nos colocamos no lugar do outro, empatia, sim, mas eu vejo muito também o autoconhecimento. Quem concorda comigo ou não concorda? O autoconhecimento. Não é, Núbia? Sim, isso. Por quê, gente? Excelente. E é muito difícil também, né? Cá entre nós, aqui estamos entre colegas, é muito difícil também o autoconhecimento, porque você vai ter que buscar lá quem é eu, quem é a Gisela, né? E se defrontar com ela a todo momento. E muitas vezes, nas disputas que aí vocês também vivenciam ou vão vivenciar, muitas vezes aquelas disputas estão trazendo um gatilho aí lá no seu inconsciente que você não sabia que tinha, que não está te fazendo bem. Reforma íntima, adorei. Né? Que não está te fazendo bem. Então, se você também não tem o autoconhecimento, e autoconhecimento, gente, aí vem da filosofia, né? Vem de Sócrates, né? Em momento em que o quê? Eu só sei que nada sei, né? E não vamos levar aí para uma fala simples, não, isso é muito importante, né? Grande parte da população não para fazer o autoconhecimento, para se perceber, né? Isso, Núbia, até para saber que o conflito não é seu, que seu lugar ali é facilitar e não necessariamente resolver o conflito, boa, porque na verdade ali, veja, você não está como quem? Como um juiz, né? Você não vai julgar. Não cabe a você ali aquele momento. Você está ali só para quê? Para analisar e tentar chegar ali a um diálogo por meio das ferramentas, né? E verificar que não é seu. Então, isso muito bem colocado, Núbia. Por isso que é importante o quê? Você se conhecer mais e perceber que em alguns momentos vão ter armadilhas ali e você saber se deparar com aquilo. Por que é importante? Porque aí a utilização daquelas ferramentas, das técnicas, das formas de mediação ou conciliação, você vai poder adotar de uma forma bem mais positiva, bem mais o quê? Assertiva, né? É o que nós vamos falar em seguida. Boa, Patrícia. Separar as pessoas dos problemas. E aí, já aproveitando a fala da Patrícia aqui, ó, eu sempre trago uns livros, viu, gente? Porque eu adoro. Eu também uso o Kindle online, mas eu ainda sou da geração de papel, então eu adoro muitas vezes comprar livros. É no âmbito da negociação, mas cabe sim
para nossas discussões, tanto no âmbito trabalhista, quanto no âmbito de direito de família, quanto no âmbito empresarial, né? Não sei se vocês conseguem ver, para quem não visualizou ainda. Esse aqui do professor, tanto do Fisher, William Ury e o Patton, como se chegar ao sim, como negociar acordos sem fazer concessões. Também é um clássico, gente, tá? Para a área de negociação, que a gente pode utilizar no campo também da mediação, da conciliação, que é a fala da Patrícia, né? Separar as pessoas dos problemas, que também a gente vai colocar aqui, tá? E essa bibliografia, no final ali do PowerPoint, eu disponibilizo também, tá? Não se preocupem com ela. Mas, seguindo aqui, já que a Patrícia trouxe a fala de Ury, vamos seguindo aí no livro, e essas informações eu peguei do livro também, Como Chegar ao Sim, dessas posturas, essas posições, né, que às vezes a gente acaba adotando de uma forma mais gentil ou mais firme. Qual é o estilo, né, a ser adotado diante desse problema que está ali por vir? Será que a sua postura é melhor ser uma postura mais gentil ou mais firme? Ou nenhuma das duas, né? Para quem já leu o livro, já sabe a resposta. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui as duas linhas, né? As duas falas de Ury no sentido de o gentil, qual é a postura? Faz concessões para preservar o relacionamento, né? O deixa disso, o insiste num acordo, aceita perdas unilaterais, ou seja, só ele perde, em benefício do quê? De chegar a um acordo, de chegar a um relacionamento, a um melhor. Já falo, Marisa, já falo um pouco mais do autoconhecimento, só um minutinho. E se eu esquecer, você me lembra, tá? Só para eu seguir aqui um pouquinho da nossa aula, que o autoconhecimento, por agora, não é tanto um enfoque, porque ele traz mais um viés da psicologia, que eu amo também, mas a gente pode conversar sim, dando um tempinho a gente conversa também, tá? Me lembra. Então, essa postura, né, essa posição, ou mais gentil ou mais firme, o que nós traz também? Se essa sua posição é um pouco mais gentil, bom, tudo bem, vai, não tem problema. No caso ali da relação de emprego, né? Entre o empregador e o empregado, se o empregado toma a postura ali de gentil, não, tudo bem, deixa disso, o chefe faz isso todos os dias, deixa assim, não tem problema, eu não quero criar conflito, e aquilo vai acumulando. Essa posição gentil, não, deixa, não quero. Tá ligado, Marisa, com essa coisa do autoconhecimento aí, tá? Que eu tô falando agora até. Deixa disso, muda a sua posição, né, com facilidade. Não, tudo bem, não tem problema, faz, vai. E vai, vamos seguir aí o Jung também, que ele trazia num dos seus livros, a respeito ele fazia uma analogia com a mochila, né? Seus medos, os seus sentimentos, as suas necessidades, ia colocando tudo na mochila, né? Vai. Aí a pergunta que ele fazia, como que tá a sua mochila? Tá muito pesada? Porque uma hora vem à tona, né? E nessa posição do gentil, o que pode acontecer? Essa situação ali que foi, vamos dizer assim, a gota d'água do funcionário, dizendo que às vezes o chefe nem falou tão ríspido, que foi uma forma assim um pouco descabida, mas não chegou a ponto dele dizer, não, eu vou pedir minha demissão. Tanto que as pessoas olharam ao redor e disseram, nossa, você vai pedir a demissão por conta disso? Você está há 5 anos aqui. Porque o acumular, que dando exemplo, né, gente? Mas a posição ali, o gentil, estava acumulando. Outra posição também que Ury coloca, coloquei ali a fonte, o firme. Não!
É o que eu decidi, pronto. Não me venha com outra posição. Não me vê, ó, aqui até a feição, né? A feição muda. Não aceito. Aí aqueles pais também, né, perguntando para a criança, vem com o porquê. Por que não? Vem, vai agora. Aquilo que antigamente alguns faziam, né? Não trazer ali o diálogo. Não. Por quê? Por que não? E sai andando. Deixa ali a criança sem entender nada, né? Exige concessões como condição para manter o relacionamento. Ó, eu só vou continuar nesse trabalho se você aumentar 200% no meu salário. Teve troca? Não, eu, enquanto funcionário, não vou fazer nada, vou continuar com o meu trabalho como ele está. Tá? Se ele quiser, ele que me aceite. Olha aí a situação. Né? Atém-se à sua posição. É o que eu acho e pronto. Exige várias vitórias unilaterais como preço pelo acordo. Né? É isso. A minha posição é o que eu entendo. Ó, essa é a lista aqui de concessões, de situações que eu quero que mude aqui na empresa, para eu continuar nesse trabalho. Se não for assim, eu vou embora. O que pode acontecer? Ele ser demitido mesmo, e às vezes até, dependendo da postura que ele tomar, uma justa causa, vamos levar aqui para o âmbito trabalhista, ou não. Né? Então, se tanto o chefe, né, o empregador quanto o empregado forem ali em posições firmes, ó, é isso mesmo. Não é troca, é exigência. Né? Se for firme naquele momento, vai se chegar num acordo. Né? É aquela situação, muitas vezes, a pessoa está lá, não vem conversar comigo que eu não quero papo hoje. Não tem? Muitas vezes isso, até a fisionomia assim, já muda, se fecha. É isso. Então, essas situações é que a gente tem que, não é que tem que, mas essas situações é importante a gente começar a perceber no diálogo, né? Que, claro, como eu disse, não é nada fácil, a todo momento você acaba tentando se policiar um pouco mais, mas é perceber com uma fala de uma outra colega que ela disse, que no momento em que você está em uma negociação ou numa mediação, você, enquanto mediador, o seu papel é tentar resolver o problema ali das partes. Veja, não é tentar resolver o problema das partes, é tentar fazer com que as partes, fazer com que as partes cheguem num diálogo. Que pode ou não acontecer, né? Então, aí qual é a proposta do Urey e a proposta aqui do livro, de outros livros, né? A respeito ali da negociação? Muitos falam, negociação com base em Harvard, é que, na verdade, tanto Roger Fisher e principalmente William Urey, um mediador reconhecidíssimo, e nós vamos conversar dele até nessa ou na próxima aula, como que ele ajudou, né, a mediação entre Cassino e Abílio Diniz a respeito do Pão de Açúcar, foi uma mediação empresarial importantíssima, enfim. Isso a gente vai discutir. Esse ponto aqui eu trouxe porque essa negociação baseada em princípios, e não uma negociação baseada em quê? Baseada em conflitos, uma negociação baseada em situações em que as partes ali conflitantes, elas acabam não tendo um diálogo, né? Não tem uma troca. Essa negociação que é muito utilizado também no meio organizacional, essa negociação competitiva, essa negociação do ganha e perde, e não uma negociação tratada como o quê? Ganha-ganha, né? A Patrícia trouxe. Sim, Patrícia, desequilíbrio de poder pode, em alguns momentos, ocorrer, sim, né? Relação empregado-empregador. Por conta da posição do empregador diante do empregado, né? Muito visto isso na própria pandemia,
no momento em que muitos empregadores tiveram que demitir seus funcionários por conta do fechamento de empresas, lojas, né? E os empregadores e os empregados ficaram sem condições, né, de questionar a respeito disso, né? Mas em outros vieses também, né? Desequilíbrio de poder, sim. E aí entra fator ego, né? Olha as emoções aí juntas. Tá ligado, tá diretamente ligado, sim. Boa colocação, tá? Voltando aqui a esse ponto, então, e aí eu até fecho para vocês travarem ou tiverem outras perguntas. A negociação baseada em princípios, então, o que nós temos? Um desses enfoques é essa situação de, mas espera aí, qual é a situação que nós temos que travar agora? Qual é a posição, né? Esse problema, muitas vezes, não está nas posições conflitantes, e sim no conflito entre o quê? Entre as necessidades, entre os desejos, entre as preocupações, entre medos, né? Podemos até colocar ali a questão do poder, que a Patrícia colocou, das partes ali envolvidas. Aí, como encontrar esses interesses? Como identificar esses interesses? Que é aquilo que vocês já me responderam. Fazendo os porquês, né? A relação lá do empregado e empregador, mas por que você tem interesse em sair aqui da empresa? Chefe, por que você tem interesse que esse funcionário fique, né? Então, ir lançando as perguntas, sem o quê? Sem lembrar de quem está ali, tentar resolver ali o problema. O problema o que é? Demissão. Como que a gente pode resolver esse problema? Demitindo efetivamente ou não? Como é que estão os interesses ali, né? Isso é de suma importância. Outra situação, concentre-se nos interesses e não nas posições. É aquilo que a gente também já comentou, né? Quais são os interesses ali envolvidos? Que, como nós já vimos, enquanto até... Opa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Então tá. Não, porque um barulho aqui. Então tá ótimo. Ótimo, então tá bom. Às vezes dá um problema aí. O que nós percebemos aí nesse segundo ponto? Concentração ali nos interesses. Já falamos muito. O que vem a ser essa fala da posição, né? É algo que você decidiu ali nos seus pedidos, né? Pensando aí enquanto uma ação judicial, já levando aí o conflito para o judiciário, quais os pedidos que foram feitos, né? E os interesses, que é o mais importante, né? E aí esses interesses estão atrelados aonde? Lembra lá da figurinha do iceberg? Eles estão lá embaixo. Quais são as preocupações, os medos, as necessidades dessas partes, né? Aí que se encontra ali os interesses. E ali é que você talvez consiga, enquanto mediador ou enquanto facilitador ali do diálogo, chegar... Simone, eu ia falar dessa da laranja. Chegar a uma possível resolução ali daquele conflito, né? A Simone trouxe uma ideia ótima que eu também tinha separado aqui, que eu divido com vocês. Quem não conhece ainda, quem já conhece, vai ouvir de novo, né? Mas a situação da laranja, né? Que a Simone aqui lembrou muito bem, que a briga, a história é o seguinte, isso eu fiz, essa experiência, essa situação, eu fiz até com a minha filha, viu, gente, de 7 anos. Não sei se vocês já fizeram com criança, para explicar o que era mediação. Muito boa, né? E aí, vou contar aqui a historinha. Qualquer coisa, complementa aí, Simone ou os demais também. A situação, o que era? A mãe tinha uma laranja e tinham 2 filhos, né? E os filhos queriam a laranja. Eu quero a laranja, eu quero a laranja, eu quero a laranja. E acontece que a mãe pegou e disse, bom, vou dividir a laranja aqui ao meio. E deu para as 2.
As duas crianças olharam a laranja. Eu já vou acrescentar algumas coisas aqui. Tá? Começaram a chorar, espernear, não é isso que eu quero, não, brigaram, já virou. De novo, para quem tem criança sabe o que é isso, já virou maior confusão, maior atrito, um conflito generalizado ali naquele momento, enfim. Não se chegou à conclusão, né? Aí eu pergunto para vocês, nessa situação, aqui enquanto operadores ou facilitadores aí do diálogo, qual medida ou qual forma poderia ter sido utilizado naquele momento? A Simone? Boa, isso mesmo, perfeito. Né? E eu fiz essa colocação para minha filha. Eu digo, filha, e aí, o que ia acontecer? Gente, aí eu vou falar agora da minha filha linda, orgulho. Mas, mãe, era perguntar o que elas queriam. 7 anos, tá? Digo, muitas vezes a gente, né, nós dificultamos mais as coisas. Saber o que elas queriam, perfeito. O que você quer? O que você deseja? E aí o resumo da ópera era que uma queria um suco de laranja, a outra queria, aí na minha história aqui, a outra queria era a casquinha da laranja, né, para servir, então, ou seja, poderia ter uma divisão ali muito clara da situação, sem precisar o quê? Partir ao meio. E também nós podemos lembrar, somos aqui do direito também, a situação salomônica, né, do filho. Também é outra situação que traz aí essa discussão a respeito da conciliação e da mediação da melhor forma, com meio de perguntas, né? Pode ser também a história da pessoa que tinha um café e queria as cascas para cristalizar e servir. E o outro queria o suco para fazer doces, sem dúvida, né? Então, vejam, são interesses, os interesses estão antagônicos ou não? Isso mesmo, os dois queriam uma laranja. Mas veja, se você olhar de fora e se não tiver uma análise mais, um pouquinho, nem tanta, mas aprofundada, você diz, poxa, mas é uma laranja só? Né? Como que eu vou resolver para 2 crianças? Então, que dava sim, sem dúvida, dava para alcançarem ambos, porque os interesses para uma única situação ali eram os mesmos. Eles queriam uma laranja. Só que um queria de uma forma, outro queria de outra. E isso remete para o nosso dia a dia. Enquanto atuantes aí no âmbito familiar ou até mesmo trabalhista, né? Porque muitas vezes o conflito existe entre as pessoas. E o problema, como a gente já falou, e vocês lembraram, pode ser dirimido se você tirar ali as pessoas do meio e se ater, focar, né, com empatia, com uma escuta ativa, nas partes envolvidas, né? Outra ideia de Ury, continuando aqui ao nosso PowerPoint, concentre nos interesses e não nas posições, que é isso que nós estávamos falando, né? A terceira ideia aqui, com relação a criar opções de ganhos mútuos, também levando a esse nosso exemplo aí do direito do trabalho, né, do empregador e empregado. O ganhos mútuos poderia ser como? De novo, se o empregado tem interesse em receber um salário um pouco mais elevado, em diminuir um pouco a carga de horário, e o empregador entender que isso vai ser produtivo para o trabalho dele, que vai trazer mais resultado para o empregador naquele momento, que ele consegue fazer isso, colocando outras metas, outras áreas. Teve uma colega ainda que lembrou isso, colocarem ali outra área, que ele verifica que a produção dele vai ser maior, consequentemente o resultado para a empresa vai ser mais positivo, o ganho para o empresário vai ser mais positivo, né? Fatores econômicos, né? Fatores de lucro, claro, isso também deve ser levado em jogo, né? Então, mas essas alternativas, essas opções, é interessante se a pessoa o quê? Ampliar a sua janela,
ampliar o seu leque. Conseguir, com as perguntas, como vocês bem colocaram, trazer outras opções. Aí é o bom e velho, e se, né? Vocês usam isso? Eu uso muito. Até em casa. Mas e se? Se fosse dessa forma? E se colocasse? Mas, claro, nós temos que perceber em que campo nós estamos atuando, mediação ou conciliação, a forma de cabimento dessas posturas, né? Mas a ideia, o que é? A ideia é mostrar alternativas que possam abrir ali aquele diálogo que já está perdido, né? Que já não existe mais. Alguma colocação, gente? Apontamento? Senão eu sigo então para o quarto item, a respeito dessa negociação baseada em princípios, ou muito dito também por alguns autores, uma negociação da teoria de Harvard. Eu fico um pouco com parcimônia de falar dessa forma, porque não é só essa teoria ou esse estudo que Harvard, né, a faculdade, traz. Eles que são professores, principalmente professores de Harvard, que estudaram, pesquisaram a respeito do assunto, né? E aí nós aplicamos. Então, eu gosto de trazer a ideia da posição de negociação baseada nos princípios. No princípio de pensar assim no problema, não nas pessoas, e assim sucessivamente, tá? E o quarto e último, insista em critérios objetivos, né? É isso, você lança ali as perguntas, as opções, e vai pontuando, trazendo as ferramentas ali de como realizar melhor aquele diálogo entre as partes ali envolvidas, né? De uma forma clara, de uma forma positiva, que muitas vezes aí pode ser dita, né? Quebrando paradigmas, isso no início até da nossa fala, eu coloquei para vocês, que é um dos autores também importantíssimo quando falarmos em negociação, quando falarmos, um dos precursores a respeito até do juizado de pequenas causas, né? O professor Kazuo Watanabe. A ideia dessa quebra, como eu disse para vocês, a ideia de trazer essa cultura da pacificação, a cultura da paz, né? Hoje também muito falada, e evitar o quê? Evitar que em alguns momentos a gente utilize a cultura da sentença, né? Ou seja, a intervenção de um terceiro ali, no caso o juiz, no caso aí o judiciário, ou até mesmo o árbitro, né? No caso da arbitragem, em alguns momentos nós podemos utilizar outras formas de resolução de conflito, que aí entraria a mediação e a própria conciliação. Aí eu trouxe a fala do professor Watanabe nesse sentido, de que o que se privilegia é a solução pelo critério do certo e do errado, né? Que a gente acaba vendo muito aí no nosso dia a dia. Do preto ou branco, né? Sem qualquer o quê? Sem qualquer espaço para abertura dessa solução, pelo concurso da vontade das partes, a especificidade de cada caso. Isso é a chave, né, para essa cultura da pacificação. Então, é bem interessante a gente pensar nisso. E outra fala que eu achei muito positiva, já tem há anos isso, mas eu acho que interessa para nós, enquanto operadores do direito, ter pessoas e profissionais pensando também dessa maneira, né? Em que sentido? O ministro Barroso, numa fala, em um congresso, ele colocou que o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. Aí se você não está muito nessa nossa linha, vai pensar, mas como assim, né? As medidas extrajudiciais de resolução de conflitos estão se tornando uma realidade a cada dia e vão impactar nas funções do advogado, que passará de defensor a negociador. Olha que interessante, né? Totalmente ligado ao que nós estamos aqui conversando, né? No sentido de
evitar, claro, a morosidade, muitas vezes, do judiciário, por questões que poderiam, né, ser evitadas. E como eu disse, eu enfatizo, não são todas as questões que nós podemos dirimir aqui em meios à negociação, mas a tentativa de uma melhor negociação, e aí eu digo melhor porque não só aquela de tem acordo, não tem acordo, né, quando já chega no judiciário, isso a gente vai ver que até no âmbito trabalhista está mudando, que bom, né? E é necessário para que se consiga aí uma melhor resolução, né? E outra fala também de uma entrevista, coloquei aqui a fonte, também do professor Watanabe, com relação a esse acesso do livro dele, né? O acesso à justiça de forma justa, né? O que é ser justo, como eu disse até para vocês, que ele escreve ainda, me permitam ler, escrevo justiça com J minúsculo, para não significar somente acesso ao poder judiciário. Os cidadãos têm direito de ser ouvidos e atendidos, não somente em situação de controvérsias, mas em problemas jurídicos que impeçam o pleno exercício da cidadania, como nas dificuldades para a obtenção de seus documentos ou de seus familiares, ou os relativos a seus bens. Instituições como o Poupatempo e as câmaras de mediação, que nós temos aqui em São Paulo, e em outros estados já também, desde que bem organizados e com funcionamento correto, asseguram o acesso à justiça aos cidadãos nessa concepção mais ampla, né? Isso abre também a seara aqui da nossa conversa, do nosso ponto, né? Então, gente, meus queridos, minhas caras, eu queria saber de vocês, dúvidas, conversas, aportes, que a gente está chegando no final da nossa aula, no nosso primeiro encontro, e espero vocês lá, a gente não vai terminar agora não, quero saber de vocês, algumas questões também, mas só para organizar aí os tópicos, na próxima aula eu já entro efetivamente com obrigada, que bom. Com relação às formas de resolução de conflito, aí entro com mediação, com conciliação, com arbitragem, um pouquinho, porque o enfoque é mediação, né? E também outras formas de você dirimir essas questões no âmbito trabalhista. Eu vou trazer também, como a gente tem tempo, que eu acho interessante, no âmbito empresarial, como eu falei para vocês, no âmbito de direito de família, e vocês podem, obrigada, e vocês podem também trazer aportes, tá? Porque a ideia, como eu disse, é o diálogo, é a gente trocar aqui ideias de uma ferramenta tão versátil, tão positiva aí que está surgindo no direito, já temos aí há alguns anos, mas a nossa lei de mediação ainda é recente, se a gente pensar, né, de 2015, então eu abro para vocês também, deixa eu ver como é que eu faço, eu vou parar a apresentação e abrir, se vocês quiserem mostrar os rostinhos de vocês, eu consegui ver também, que é bom, né? Não ficar só eu. Amor, que bom, obrigada, gente. Oi, Camila! Tudo bem? A quem está assistindo a aula aqui também. Oh, meu Deus do céu! Quanto tempo que tem? Tem 2 mesinhos. Gente, que máximo! E parabéns por você, adorei! Olha! Ganha sim, ele é muito você dispor desse tempo, né? Obrigada, porque eu sei como é ser mãe. Então, a gente, no dia a dia, acaba, né, passando por isso. Mas é uma delícia, mãe é uma delícia. Não é? Eu acho também. Lilian, Silvana Rodrigues, tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo. Simone. Boa tarde. Boa tarde. Que mais, gente, que vocês têm aí de colocações, ideias, perguntas? Ai, peraí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver. Professora, no caso do item, cria opções de ganhos mútuos de uma mediação feita dentro da empresa, fora do âmbito judiciário, para resolver um conflito pontual, como no caso da demissão.
Você daria sugestões do que é vedado na mediação? Ou apenas incentivaria de forma mais incisiva as partes na geração de opções? Ou ainda nesse caso, você não ficaria preso nos rótulos da técnica? Ai, Núbia, bem difícil, por isso que eu falei, eu digo, vai depender, porque o que a gente já viu, e a Núbia já está craque nisso. Na aula que vem, na verdade já era para ter falado hoje, mas dá tempo, a aula que vem, a diferença, né, da conciliação e da mediação. Muitas vezes a gente nota que a mediação, a ideia, vamos dizer assim, rotular, é que você não tem que dar sugestão, né? Isso caberia muito mais na conciliação. Mas as técnicas no sentido de perguntar, e na pergunta, você tentar fazer com que a parte ela consiga refletir naquele ponto, eu entendo que é uma forma positiva, né? Mas isso, de novo, vai depender muito do caso, de como você está lidando, né? Porque no caso ali da demissão, a minha ideia seria lançar as perguntas, e trazer bem no ponto que nós colocamos ali, deixar as pessoas em cima do problema. Qual seria o problema ali? A demissão, né? Trazer perguntas para tentar resolver, né? Porque o que acontece? A mediação, que é o que a gente vai ver mais na aula que vem, ela traz uma questão muito mais o quê? De vínculos entre as partes. Por isso que ela envolve mais uma questão de direito de família, muito mais uma questão ali entre vizinhos. A conciliação, os exemplos clássicos, é aquele acidente de trânsito, situações que você não vai mais conviver com a pessoa, né? Então, eu entendo que a mediação caberia no âmbito trabalhista por isso, porque são vínculos ali criados, né, entre as partes. Mas não caberia muito você trazer soluções, aí não, aí já, né, reverbera para outra situação e não a mediação. Então, essa cautela que a gente tem que tomar em alguns momentos, né? O que vocês acham disso? Vocês concordam? Faz sentido? Não faz? Temos uns minutinhos ainda. Aquela coisa de você incitar as pessoas, no caso, né? Cada um para ver a sua postura e ver o que realmente ele está fazendo. Ele tem noção do que ele está fazendo, do que ele quer, das vontades dele, do caminho que ele está seguindo. Eu acho que a gente, como mediador, a gente mostra para as pessoas um olhar diferente do que ele tem dentro da situação. Então, a gente é meio que uma sinalizadora, não instigadora, mas assim, sinaliza algumas ações, talvez assim, mas por que você acha isso? Por que você não acha isso? Entendeu? E não assim dizer o que eles têm que fazer, e sim incitá-los a pensar nas suas atitudes mesmo. Perfeito, perfeito. E aí que tá, e depende muito também de como as partes estão naquele momento. Porque se a posição dela está tão aflorada, né? Muitas vezes em audiência a gente percebe isso, que eles estão assim tão, como a gente diz, né? Às vezes o sangue nos olhos, que você diz, olha, talvez aí como utilizando as formas, né? Redesignar a audiência, deixar para outro momento, ou tentar o cálculo, que a gente também vai falar para quem ainda não estudou a respeito, né? Individualizar, para ver se consegue trazer, senão também, de novo, o objetivo da mediação ou da conciliação não necessariamente é resolver ali o momento, né, o conflito, e sim facilitar esse diálogo das partes. Muitas vezes as pessoas querem falar, porque eu já passei por muitas mediações assim, cada um estava num canto da sala, quando era presencial, e saem trocando celular. Então, acho que essa falta de caminho para uma conversa entre eles. Então, eles se bloqueiam no WhatsApp, eu falo assim de uma maneira de família, enfim, pode ser até na equipe de trabalho. Sim. Aí não tem a voz, eles querem ter a voz. E aí, talvez, quando ele tem essa voz, ou ele estoura de uma vez e depois vem o relaxamento, ou ele aproveita aquela oportunidade para colocar para fora tudo que tem engasgado aqui, que ele não podia falar, né? E aquelas necessidades, aqueles interesses ali que a outra parte nem sabia. No caso do chefe é inacessível, eu não vou falar com o meu chefe que ele vai me demitir, mas tem coisas que, às vezes, o chefe vai ouvir, né? Enfim, chegar num consenso, na empatia de ouvir o funcionário para que ele faça uma boa gestão também, porque ele sozinho não vai para lugar nenhum, né?
É verdade, é Uma verdade. equipe engajada, assim, eu acho que também não tem no âmbito trabalhista, acho que também é complicado. É, sem dúvida. E cadê as outras imagens das Só outras? ficou eu aqui, A toda gente bonita. tá nos slides. Eu não preciso, quem não quiser se manifestar, não tem problema nenhum. Só queria ver os rostinhos de algumas ou alguns, né? Deixa eu ver aqui onde está a Flávia, a Beatriz, Jéssica. E tudo bom, gente? E vocês, o que que acharam da Núbia? Faz sentido? Querem trazer aí uma palavra para finalizar, Thaís? Oi, gente. Boa tarde. Primeiro, Gisela, parabéns pela exposição. Foi bastante interessante já nessa primeira aula. Até ali, com relação ao que a Simone trouxe agora, né? Eu até mandei no chat, que muitas vezes o que a gente vê é que a parte ela tem uma necessidade de ser ouvida, né? Não que necessariamente aquilo vá resolver o problema dela, mas ter o momento de fala e ter alguém para ouvir já às vezes significa muito, né? E, claro, dentro sempre daquela fala muito empática e na questão de pergunta, não estou muito curioso, né? Para que a pessoa também não se incomode que você toque naquele assunto ou que você a forma de abordagem, né? Tem, às vezes, em algumas situações, ela é bastante delicada, até que a pessoa consiga externalizar tudo que ela tem para falar. Verdade. Sim, sem dúvida. E aí que entra a empatia nesses momentos, né? E você também perceber como que essa pergunta foi gerada, que aí vem também a questão da postura, né? As falas, os momentos não verbais, né? Porque nessas situações é que muitas vezes você percebe, deixa eu ver qual. Eu acho que aqui, conversas difíceis, vocês também claro, já estão craques, ou quem não tá, não tem problema também, porque a ideia aqui é a gente trocar ideias. Muito interessante também, porque conversas difíceis a gente tem a quase todo momento hoje em dia, né? Também eu posso dizer que seria um livro de cabeceira, né? Que às vezes, aí um momento particular, às vezes eu li, achei super interessante, reli, e quando eu me deparo com um conflito, principalmente familiar, né? Que às vezes eu com a minha filha viro um laboratório. Tipo, nossa, eu não acredito que eu ativei esse gatilho, eu não acredito que eu respondi dessa forma, né? Aí, por isso que eu falo assim, gente, o autoconhecimento é fundamental, independente quem estiver nessa área ou não, é importante você se conhecer. E nos policiamos muito por estarmos nesse local, nesse lugar, porque a crítica é pesada. Quando a gente sai fora da casinha... Não, e a autocrítica, eu vejo por mim, assim, a autocrítica é algo, meu Deus, para não tornar sabotador, que também é outra área que eu adoro estudar, você tem que se policiar muito, sim. Mas é isso, se policiar, mas também tentar fluir, né, Simone? Porque eu acho que o importante, que é o que vocês estão fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, é esse processo de crescimento, né? Crescimento enquanto pessoa, crescimento enquanto profissional. Isso é muito importante, porque, como eu disse, a maioria das pessoas, ou grande parte, eu noto que é isso que eu já sei, não, né? Aquele diálogo é retórico, fica naquela mesma posição e não muda, né? Exato. Então, como eu disse, infelizmente a pandemia trouxe muito desgaste, muitas situações ruins, feridas, mas também momentos de reflexões, né? Que fizeram a gente pensar algumas coisas. E eu acho que é nisso que a gente tem que se pegar. É isso mesmo. Para quem, né, quer seguir esse caminho, né? Verdade.
Então, gente, queridos, queridas, obrigada mais uma vez. Nossa, eu gostei muito da nossa conversa. Ó, continuamos quinta-feira, firmes e fortes, hein? Rita, Beatriz, os demais, Núbia, Camila. Camila traz seu bebê ou não, não tem problema. Silvana, esse é o horário que a minha filhota, eu estou fazendo aqui em home office, então a filhota não vai em casa, que senão era isso, né? Eles acabam aparecendo e sem problema nenhum. A gente vai conversar isso também na semana que vem, né, a respeito aí dessa relação trabalho e família, né? Que também é importante a gente pensar. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, obrigada, gente. Fiquem bem, até semana que vem. Até semana que vem, não, até quinta, ó. Eu já estava igual dando aula. Até quinta-feira, 14. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.